Oi, gente! Hello, Brasil! Todos bem? Olha, ele está em duas câmeras. Para dar volume. Ih, não estamos te Ô, ouvindo. oi, querido, você precisa desmutar Ai. aí. Estamos ouvindo bem. Olha ela! Pronto. E aí, Deixa meu eu- povo? por causa do Mariabe, Meu Pati. Boa noite. E aí, Paty, Boa tudo bom? noite. Boa Tudo noite. bem? Ontem eu fiz quase uma leitura dinâmica, né? Porque todo livro, enfim, quando eu vou fazer o resumo, quando eu vou escrever o roteiro do vídeo, eu sempre faço quase uma leitura dinâmica de novo. E tinham várias coisas que eu não tinha entendido, que eu fui entender ontem. Olha, tem várias coisas que eu não entendo ainda. Você sabe que eu tava louco para grifar, né? Tem um monte de coisa que eu queria grifar. Aí eu tava sem o negócio do negócio grife texto no dia, e daí eu fui deixando, falei assim, deixa, na próxima vez que Amor, mas grifa teu... Olha, eu vou te mostrar. Nossa, o meu tá todo assim, ó. Tem uma tecnologia maravilhosa, chama lápis. Eu uso lápis Não, também. eu tava sem na hora. Eu tenho grife texto, tenho 327 grife texto. Grife texto. Grifa texto. Sei lá, gente. Oi, Mariabe, tá bem? Marca-texto, para mim é marca-texto. Pra mim também. Ai, gente, eu sou criativo. Aí uma amiga minha falou que ela faz uma técnica assim, ela dobra a pontinha do livro, que a Priscila não gosta que mexe no livro, mas ela dobra a pontinha do livro nas páginas que ela quer grifar. Aí depois ela volta desvirando e grifando e vendo frase, aí ela vai relendo. Ai, que trabalhoso. Revendo. Ai, Eu gostei, pelo menos assim, ajuda quando você tá sem o grife texto. Em quanto tempo vocês leram o livro? Você lembra, Mariabe? Uma semana, mentira, Mariabe. Uma semana? mas o meu deve ter sido por isso também. Umas 40 páginas, por aí. É que eu dei umas boas empacadas, assim, principalmente no início. O início, para mim, foi bem difícil de ler o livro, assim. Mas aí depois eu fui engrenando um pouco mais. Eu acho que é muito de momento, e eu não estava no momento para ler esse livro. Se não fosse o clube, eu ia largar ele e ia voltar mais para frente. Porque no começo, para mim, estava meio forçado, assim. Eu achei bem difícil no começo, me senti uma anta, confesso, no começo do livro, assim. E aí... Mas a gente estava até falando isso. Ele é um livro, para mim, eu comparo ele com o filme que eu amo, que é um dos meus filmes favoritos da vida, que é o Meia-Noite em Paris, que é ótimo. Mas se você não tem referência, você não entende nada. Então, eu achei o começo dele bem difícil, assim, sabe? Empacado com as linguagens, um pouco, eu tive dificuldade de entrar na história. E aí, a partir do momento que acho que o Kakuro entra ali, um pouquinho antes, assim, e começa a ter mais uma trama na história, eu comecei a me envolver melhor, assim. E aí parou de... Ainda tinha bastante filosofia, mas eu comecei a me envolver um pouco mais na dramaticidade da história. Mas antes, eu te confesso que eu demorei um pouquinho para engrenar, assim. Parecia que eu estava estudando para o vestibular, sabe? Em alguns momentos. Eu estava muito envolvido. Tanto que às vezes eu parava de ler e falava assim, não, deixa eu parar, dar um tempinho, para poder, né, absorver, para não, senão você ler, você não lembra mais nada que você leu, né? Sim. Assim, não, deixa eu parar um pouquinho. Eu também já não lembro, gente. Minha memória é maravilhosa. Bom que vocês vão me relembrar o livro. Lucas, a primeira vez que eu li o livro, eu fui fazendo lista de todos os autores que ela mencionava. E depois, muita coisa. E depois eu dei uma olhada em cada um. Mas toda vez que eu releio esse livro, eu tenho ele desde 2008, que foi quando ele foi lançado. Eu já devo ter lido umas 10 vezes. Quando acaba, eu tenho vontade de ir para o curso de filosofia. Mas é muito, é super. É super. E é um livro, gente, vamos conversar, é um livro que tem que ler um pouco com o Google do lado, porque tem umas palavras que não é bem difícil de entender. Eu queria que tivesse no Kindle, porque o Kindle é bom que você coloca, né? A palavra. Ela já vai, mas tem não umas tinha palavras ali que eu comecei a grifar as palavras difíceis, assim, que tem umas que eu realmente não fazia ideia do que era, do que significava. E aí eu fiquei com preguiça de ficar procurando toda hora. Mas eu fiquei com curiosidade se ele é difícil assim mesmo, ou se também é uma questão da tradução, sabe? Mas deve ser difícil, né? A pessoa não ia traduzir. Pro difícil, sendo simples, né? Eu acho que ele é difícil, porque ela é uma professora de filosofia, né? Sim, ela é professora de filosofia, a Muriel.
ela conhece profundamente o assunto, por isso que ele é bem escrito. Agora, o outro livro dela, que você falou da A Morte do Gourmet, não tem nada de filosofia. Uhum. Pensando sobre a morte dele, sobre a vida dele, quer dizer. E o terceiro livro é fantasia, eu nunca li. Eu Que é o comprei, dos elfos, né? eu comprei porque era dela, e a hora que eu chegou que eu descobri que é fantasia. Não gosto muito, eu sempre tenho algum livro para ler na frente. Uhum. Mas ela tem um conhecimento profundo do assunto, por isso que ela escreve desse jeito. E a gente até falou lá no grupo, né? Ela tem mais 2 livros que ela publicou, que é um país estrangeiro, eu acho que chama, e uma que chama Rosa e alguma coisa, porque não tem aqui no Brasil ainda. E assim como na Elegância do Ouriço, esse último livro dela se passa em Kyoto, no Japão, porque ela morou em Kyoto de 2008 a 2009 e ela sempre teve uma relação muito forte com o Japão. Então, por isso que Legal. tem essa coisa da Paloma também, né? Os livros dela, A Morte do Gourmet, tá vendo? Ele é fininho, assim, ó. Eu acabei de comprar. Comprei. Esse é mais grosso, né? Algum de vocês assistiu o filme? Eu não Assisti. Não? Ah, então que Não. bom. Vocês viram alguma coisa do filme ou não? Ah, então que bom. Porque eu vou passar um trailerzinho pra gente dar uma olhada dos personagens. Pode ser legal da gente dar uma identificada de quem é quem e colocar carinhas nos nomes aqui do livro. Não é que ele é um livro ruim, mas assim, primeiro que ela começa falando o endereço, não é Seth Rue Grenelle, não é o endereço, ela já fala outro lugar, aí já me dá o quê? A gastura. Ela fala outro endereço? É outro endereço. Gente, não dá. Não Como posso assim, não quero. outro endereço? Não passa o trailer, não passa. Não se passa na rua Grenelle número 7, é em outro no lugar. filme você tá falando? Filme. É. Ah, entendi. E assim, eu achei que as questões bonitas do livro, ele não aborda. Por exemplo, a gente sabe muito pouco da vida da Renée. A gente sabe muito, muito pouco É que da vida dela. quando vai para adaptar um filme, e o filme não é muito longo, eles têm que fazer algumas escolhas. E aí o filme escolheu a ótica da Paloma. Então o filme todo é pela ótica dela. É pela ótica então dela. Ela vai encontrar a Renée e tal. Então a gente não vê muito a ótica da Renée. No que no livro parece que é mais a Renée do que a Paloma. É o contrário. Muito mais contrário. a Renée. Mas eles e escolheram o inverso. engraçado que eu, honestamente, no filme, que é completamente diferente da minha visão do livro, no filme eu achei a Paloma chata. Achei menina chata. Eu amei o filme, mas eu não tinha lido o livro. Então eu não sei como vai ser agora eu vendo o filme depois de ler o livro. Mas eu tinha amado o livro. O filme se tornou um dos meus favoritos. Mas eu não sei agora, com a riqueza do livro, se eu enxergaria na mesma ótica. Se você não tivesse lido o livro, Pri, você não teria gostado, talvez? Eu não sei. O filme tem a cena dela fazendo cocô com confutates? Quê? O filme tem a cena dela fazendo cocô com confutates? Tem. Tem? Mas, na verdade, eu tentei achar a imagem e eu não achei. Acho que é a hora que ela tenta abrir a porta. Não, tem a cena assim, ela faz assim, ó. Tipo, ela senta no vaso e começa a tocar, aí ela dá uma levantadinha, para. Aí ela senta de novo, começa a tocar. Maravilhoso. Eu não lembrava se tinha. Faz muito tempo que eu assisti. Acho que eu tinha uns 18 anos, sei lá. Bom, vamos começar então, vai. Patrícia, como foi sua experiência lendo A Elegância do Ouriço? Porque logo eu no começo, gente. Hoje é aqui, ó, Patrícia. Tá. A Inquisição aqui. Não, assim... Eu gostei bastante. Assim que eu comecei a ler, não foi um livro que me passou essa ideia de um livro maçante. Eu gostei muito do começo do livro, principalmente. Aí eu já fui pegando aquele ritmo e lendo. Eu parei mais no meio, porque eu comecei a fazer outras coisas, aí eu ficava com pouco tempo para ler o livro. Mas assim que eu iniciei a leitura, eu lembrei muito de um outro livro que eu li, que foi O Mundo de Sofia, de Jostein Gaarden, que conta a história da filosofia inteira, né? Aí eu achei bem parecido, principalmente a linguagem, que é uma linguagem um pouco mais, sim, rebuscada, mais difícil, dá um pouquinho mais de trabalho para a gente acompanhar, aí tem que pesquisar umas palavras. Mas eu gosto muito desse tipo de livro que me faz refletir, principalmente sobre todas essas questões que a Renée e a Paloma trouxeram. Eu acho que
o livro divide um pouco a visão das duas, né? Tem aquele pensamento profundo, né? Aquele diário sobre o movimento do mundo, aí as visões da René também. E cada uma visão que não só de ela explica a filosofia de uma forma que você consegue entender, não é uma coisa assim, eu não achei assim tão inacessível. Eu achei que ela pega questões do cotidiano e te coloca para você começar a entender aquelas pequenas reflexões sobre o comportamento das pessoas. A Paloma analisa muito como os pais dela se comportam, às vezes até a mesa de jantar sobre os assuntos, os amigos que visitam a casa dela. E também eu achei muito interessante que a René era uma mulher totalmente culta, né? Só que ela, como a Paloma, até a frase que tu colocou no início sobre o ouriço, que encobre alguma coisa, ela meio que se escondia, eu acho que ela tinha uma certa dificuldade, depois no livro explica, de se mostrar como ela era verdadeiramente, e as pessoas não enxergavam ela justamente por ela ser uma concierge e achavam que ela não sabia de determinados assuntos. Então ela nem se dava o trabalho de discutir com essas pessoas, porque essas pessoas jamais entenderiam como ela se sentia, né? Então eu acho assim, o livro foi lindo. No final eu fiquei triste, claro, porque no momento que ela estava começando a viver, acontece aquela tragédia. Eu fiquei assim chocada no final, meu Deus do céu. Eu fiquei com vontade de entrar ali e mudar aquilo, né? Porque a René merecia. Precisava. Não é? Ela estava tão feliz com a Paloma, com o Kakuro, todo mundo. A vida estava começando a acontecer para ela naquele instante. Ela estava começando a perceber. E aí aconteceu aquilo, mas eu acho que é necessário para a história e para o livro e para nos trazer uma reflexão, né? Porque meio que ela se escondeu de muitas coisas por N motivos e isso privou ela de muitos prazeres da vida, de muitos momentos. E aí quando ela começou a sentir isso, ela morreu. Mas eu gostei bastante. Foi um livro que me ensinou muita coisa. Que legal. Inclusive, acho que a cena mais legal do filme é essa cena. É meio... Por mais que eu já sabia o que ia acontecer, mas você fica, meu Deus, é muito impressionante. Legal. Eu tava terminando de ler, né? O Davi tinha me mandado uma mensagem: você vai chorar. E aí eu tava indo, eu não cheguei a chorar, me emocionar assim no final. Eu me emocionei, a única parte, quando a Manuela descobre que a René morreu. Aí eu chorei. Foi a única parte, assim, porque me bateu a amizade das duas, sabe? Ali eu me emocionei. Então, e aí trago o quê? Trago para vocês que a gente já tinha um spoiler disso, mais ou menos, exatamente quando uma hora que ela fala da Manuela. Quer ver? Vou pegar para vocês aqui. Okay. Você falou que você tinha desconfiado, no grupo? Né? Não, eu não falei. Não, eu não tinha me tocado, eu me toquei agora. Na verdade, eu vou explicar toda a minha linha de raciocínio. Peraí. Aqui, ó, na página 32, René escreve o seguinte, que eu até coloquei assim, um spoiler, mesmo que poético. Também fico pensando apreensiva o que acontecerá quando a única amiga que tive, a única que sabe tudo, sem nunca ter perguntado nada, deixar atrás de si uma mulher desconhecida de todos, sepultando-a por causa desse abandono dentro de uma mortalha de esquecimento. Que página é isso? Página 32, quando ela está falando que a vontade da Manuela é voltar para Portugal. Mas olha o que ela fala aí. Você fala, meu Deus, ela deu um spoiler, a gente não pegou. Agora, com tantas palavras difíceis, como que a gente pesca essa frase única? Mas eu tinha, quer ver? Mas eu não achei que fosse um spoiler. Porque na minha cabeça, ela é uma pessoa mais velha, Manuela é uma pessoa mais nova, e nisso... Consequentemente, ela vai morrer antes que a Manuela, vai. Né, se for o ciclo natural... Mais ou menos, Pedro Passari, mais ou menos. Quando a gente avança ali um pouquinho mais para frente, chegamos na morte, a hora que ela cai no chão, a primeira pessoa que ela pensa é na Manuela. E aí depois ela invoca a figura do Leon, ela fala, não, pera, deixa eu pensar primeiro no Leon, depois eu passo para as outras pessoas. Não, mas se essa passagem e se perceber isso enriqueceu sua leitura, Pri, é excelente. Não, mas eu... Ó, eu tinha marcado na página 47, quando ela fala assim, casei meus 17 anos depois de um namoro rápido, mas correto. Ele trabalhava na fábrica, assim como meus irmãos mais velhos. Infelizmente, eu era feia. Aí eu marquei assim, ó, tem algo de Macabea, que para mim tinha alguma coisa nela que me lembrava a Macabea, claro, alguma coisa muito
né? E eu achei que tinha alguma coisa na escrita da Muriel que me lembra um pouco, me remete a Clarice Lispector em algum lugar. E aí, quando ela morre atropelada no final, eu falo, minha Nossa Senhora. Você falou, Nossa, Pri, você que livro resgatou no meu cérebro a Macabeia, que tava perdida lá atrás, meu Deus! Morre atropelado, meu Deus! Nossa, tá assim. Não, eu ia perguntar pra Pri, que livro que você estava lendo antes, que para você várias coisas fez sentido? Eu estava lendo Em Busca do Tempo Perdido, No Caminho de Swan, o primeiro livro. Então foram várias... E você leu Ana Karenina também, né, Pri? Não, Ana Karenina eu li até a Não? metade e abandonei. Mas você teve uma noção dos personagens, dos nomes ali. Sim. A hora que ele responde para ela, na hora eu já falei, meu Deus do céu, olha lá. Mas o Ana Karenina foi o meu primeiro livro na vida que eu abandonei. Então eu tenho esse trauma, já botei ali na lista onde ele volta. Mas então, para mim, por isso que para mim o começo da Elegância do Ouriço também foi um pouco mais fácil, porque eu vim da referência do Proust, que ela fala bastante aqui, e porque o Proust é muito difícil. Então, a hora que eu peguei a Elegância do Ouriço, eu falei, nossa, estou aqui, estou lixando a unha e lendo, né? Mas, de fato, assim, eu acho que talvez se eu não tivesse lido antes, eu ia ficar um pouco perdida, sabe? Mas que eu uso o Google lendo, né? Então, eu vou caçando as informações. Eu estava lendo It, do Stephen King, que é uma leitura assim, aí depois vim para esse, aí eu empaquei, porque eu tive que parar no meio, e eu queria saber como ia ser o encontro do palhaço com eles. E aí, quando eu vi, eu estava lendo aqui sobre filosofia, aí para mim me deu uma empacada. Mas eu lembro que o Mundo de Sofia, para mim, também foi difícil, não foi? Não foi um livro que eu li fácil. Estava falando, né, quando ele descobriu o nome do gato e tal, uma parte muito gostosa do livro de ler é exatamente esse joguinho que se inicia, né, com o Kakuro e ela, que ela tem que fingir ser quem ela não é, ele começa a perceber como ela é. Essa, para mim, foi quando a trama começou a aflorar, assim, eu comecei a gostar muito de ler o livro, sabe, porque ela diz muito o tempo inteiro, né, o quanto ela gosta de se enriquecer com literatura, com os filmes, mas pela sociedade ela não pode ser assim, então ela exatamente tem que reprimir tudo isso. E quando ele começa a descobrir, ver o desespero dela quando ela recebe o presente, eu achei muito legal. Para mim é ali que começa as artimanhas do livro, assim, eu gostei bastante. Mariabe, você que tem um carinho especial por esse livro, como é que foi aí a sua primeira e a sua segunda leitura? Eu nem lembro mais como foi a primeira. Eu lembro que eu fui na livraria, vi a capa, era um livro caríssimo, e eu gostei da capa e li a sinopse e queria o livro de qualquer jeito. E cheguei em casa, comprei pela estante virtual um usado. Ele estava muito mais barato que era usado, e ele nunca deve ter sido usado. Ele tem alguns anos atrás, eu apaguei, eu li apagando tudo, em vez Pedro, eu grifa com lápis. Em vez de eu ler grifando, eu li apagando. Então, dá para ver claramente que eu apaguei coisas. E dessa vez, eu li grifando outra vez. Entre essas duas coisas aí, eu já li o livro várias vezes. A minha experiência sempre é diferente, eu acho, né? Dessa vez, eu não sei se que tem a ver com a época que a gente está vivendo, eu achei ele um livro melancólico. Falas da Paloma, dessa vez, apesar de eu entender que a Renée é a personagem principal, dessa vez os textos da Paloma me tocaram mais do que os da Renée. Então, eu acho que, como eu não fiquei muito focada nisso da filosofia, porque eu dei mais importância pelo da Paloma, eu achei o livro mais fácil, vamos dizer assim. Eu não fiquei preocupada em entender o que ela estava falando. Sabe? A mim foi mais fácil. Eu tive uma vontade de entender mais a quem era a Paloma. Mas sempre, para mim, é uma experiência incrível. Eu acho que esse é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Para mim, foi muito... Eu li a Morte do Gourmet depois. Eu emprestei o livro para uma amiga que morou na Rua de Grenelle. Ai, meu Deus!
eu estava com o livro na mão, ela pegou, ela falou, não acredito. Quando eu morei em Paris, eu morei nessa rua. Mas é uma rua que ela começa, né, assim, umas 4 ou 5 quadras paralela ao Hospital dos Inválidos. Ali. Uhum. E ela morou ali naquela região. Amor, morou muito bem, querida. Parabéns aí. Eu não sei o que ela faz na vida hoje, mas em Paris, meu Deus. Ela é super... E o número 7 é a outra ponta, né? Na verdade, é a outra ponta. Eu agora não estou lembrando, mas do lado desse prédio teve de uma estilista super famosa. É uma rua com muita coisa interessante. Vou pôr ele aqui enquanto você está falando. Hoje tem uma loja da Prada embaixo do prédio. Eu lembro que a gente olhou na época. Na época, nós nos procuramos e olhamos, sabe? É esse o prédio? É esse o prédio. A plaquinha daqui, Rue Grenelle 7, está aqui, ó. Essa plaquinha azulzinha do lado esquerdo da janela, do primeiro andar. O primeiro andar é o térreo, né? Porque senão não tem 6. Para quem viu o filme, é nesse prédio que eles filmam ou não? É outra... Não, Davi. Não é nem na rua. Eu estava falando, não é na rua, eles mudam o endereço no filme. Que puxado. Trocam. Mas o que eu estava falando é que quando eu li A Morte do Gourmet, para mim foi horrível, entendeu? Porque eu acho que eu pensava que ia ser uma coisa assim. É um livro íntimo também. É ele pensando sobre as relações. Tem um capítulo que fala sobre a René, mas eu não gostei. É um capítulo sobre cada pessoa que ele lembra da vida dele. Entendi. Gente. Mas eu não lembro muito bem, mas que isso também. Eu acho que ele vai lembrando, ele vai fazendo um apanhado da vida dele. A Morte do Gourmet, mas não é bonito igual A Elegância do Ouriço, né? Eu acho muito, assim, muito simbólico isso, né? Dela ser um ouriço que é do lado de fora é espinho e do lado de dentro é um bicho muito carinhoso, né? Dizem que ele é muito carinhoso. Sim. Um ouricinho. E fora que... Fofo, gente. Fofinho. E eu fiquei com essa dúvida, né? Porque o filme ele chama Porco Espinho e no livro é ouriço, né? Eu fiquei mas procurando pode ser um pouco os a dois, diferença. na verdade. Um é mais selvagem do que o outro. A diferença basicamente é essa, assim. Eu penso quando falo ouriço, eu lembro de ouriço do mar. Do gente, mar, para mim eu também. Mas o que eu ia falar, na verdade, é que esse livro ele é um grande estudo da sociedade e da forma como as classes se dividem, como funciona, né? Porque ela pode passar em Paris, eu acredito que a história se passa em 2005, tá? Depois eu falo por que eu acho. Ela pode passar em Paris, ela pode passar em São Paulo, ela pode passar no Japão, ela pode passar em qualquer lugar do mundo, porque as relações de sociedade, as relações entre as classes, elas são singulares ali, né? Então tem trilhões de coisas que eu dei umas grifadas muito boas, assim. Oi, Mariabe. E tomando a fala da Miss Maple, da Agatha Christie, você acha lá dentro daquele prédio todos os tipos de pessoas, né? Todo mundo. Tem todos os tipos de pessoa. E o que eu achei interessante, aí eu comecei a procurar os nomes, mas aí eu achei que eu estava viajando, enfim, larguei, que eu gosto que os 2 cachorros têm nome de deuses gregos, que é Atena e Netuno, que são o nome dos 2 cachorros. Aí fui tentando fazer essa relação, sabe? Tipo, das escolhas dos nomes, assim, das pessoas, mas não consegui chegar a nenhuma conclusão. E os cachorros do vizinho japonês que muda tem o nome dos protagonistas do Ana Karenina, né? Sim. Sim. E os gatos da Paloma é Constituição e Parlamento. Muito bom isso. Muito bom, cara. E você, Pedro, como que foi para você, assim? Eu achei péssimo, achei um horror. Não, gente, primeiro que a hora que eu descobri, a hora que eu queria muito, vocês estavam falando da Paloma e da René, no começo eu tinha muita vontade de ouvir mais da Paloma, né, de ler mais da Paloma. Eu falei assim, gente, mas eu quero saber mais o que essa menina quer, o que vai acontecer. Depois eu entendi, né, depois acho que a gente entende
realmente faz mais sentido da René. Primeiro, eu queria dizer para vocês que eu adorei a hora que eu me liguei que quando é o da Paloma, a letra, a fonte do livro é diferente. É muito legal, eu achei genial, eu amei. Eu falei assim, amei isso, já fiquei feliz. Sim, é muito legal. E parece algo remete um pouco mais, não infantil, mas por ser uma letra mais gordinha, né? Por ser uma letra não com tanta serifa, isso eu achei interessante também. Não tinha pensado muito nesse aspecto, verdade. Mas eu amei que ele é diferente, enfim. O que eu mais amo são as observações delas, o quanto elas observam, né, as pessoas e analisam. Eu acho genial. Eu falo assim, gente, olha isso. Eu amo, eu morri. Gente, eu juro, eu gargalhava lendo o livro. Eu gargalhava. Várias vezes eu gargalhava assim, meu Deus, é muito bom. Até engasguei. Porque são momentos também, né? É difícil lembrar de tudo, porque elas divagam muito o tempo inteiro, né? É o momento que ela tá na cozinha, ela para, e é quando tá o silêncio todo na casa, que é a primeira vez que ela vê a Rosa, e aí ela vai devagar sobre a Rosa. Então, vários momentos do livro que tem essas suspensões, né? Mas eu amo, por exemplo, quando ela fala, que ela começa a falar do Tibert, que é o namorado da irmã, ela fala, não é possível que as pessoas chamam isso de elite. É maravilhoso. Não, e quando ele vai visitar a René também, né? Ele fala, esse é o namorado da Colombe? Tipo, ela ainda faz um trecho, tipo, acabando com ele, assim. Que ela fala, inclusive, da parte que ela fala da roupa da Colombe, que ela fala, eu fico puta com esses ricos que ficam se vestindo igual pobre. Sim. De roupa rasgada, né? Aí eu só aqui, ó, lembrando dos amigos que a gente eu super tem no grifei teatro. essa parte. Eu super grifei essa parte. É isso. Para mim, o livro vale por esses momentos, sabe? Todas essas análises. Acho que principalmente porque a gente é artista, né? A gente aqui que trabalha com teatro faz parte do nosso ofício observar, né? O tempo inteiro. Então a gente acaba se acostumando. Eu achava genial o quanto que ela observava, o quanto que as duas, né, observavam. Porque a Paloma também ficava criticando ali. Muito. Eu achava genial. E eu a dei Paloma, um grito pra mim, a hora tinha uma professora de filosofia de 40 anos, a Paloma, para mim. Ela não tem 12, mas nem na China, assim. E eu achei muito legal aquela parte que, inclusive, é muito bom, né? Que ela conta da amiga dela, que ela tem uma amiga que chama Marguerite, que ela é de origem africana e tal, não sei o quê. Uhum. E aí que ela fala que elas são diferentes, porque ela, Paloma, é uma romântica incurável. Ela fala, você fala, olha, gente, jamais imaginei que ela ia se considerar uma pessoa romântica, né? E ela se coloca como uma romântica incurável. Eu acho isso tão legal, assim, tão... É muito lindo. Fala, menina, de onde saiu você? E vamos falar ali, né? A gente tem que reiterar o quê? Palominha vai se matar o quê? No dia do aniversário de 13 anos dela, que é 16 de junho, portanto, Paloma é geminiana, Brasil. É isso que temos. Priscila, Oi. e é muito interessante ela falando o trabalho que dá ela não parecer inteligente. Pois pra mim é uma das Sim. Não, a cena dela com o psicólogo é muito maravilhosa. É a melhor do livro. É muito maravilhosa. Que quando a mãe sai, ela fala, tá, então, é isso. Tipo, é muito bom. E que na verdade, meio parecido com o que a René fez quando entrou na escola, né? Você viu que ela falava que ela devorava livros e que ela fingia que não sabia ler. E é muito bonita essa passagem do toque, né? Quando ela descobre o toque, que é a primeira vez que vão chamar ela e tocam nela, né? Sendo que ela não teve isso em casa. Isso eu achei bem bonito. Eu acho que uma outra visão de uma outra questão que a René traz para a gente, que é muito bom como a falta do dinheiro, a miséria, né, acaba desumanizando as pessoas também. Porque você via os pais dela naquela tentativa de cuidar daquelas crianças, a mãe quase não olhava para elas, mas eu não acho que talvez seja um descaso da mãe, mas ela fala tantas vezes do estado de pobreza que eles viviam, que eu acho que traz isso também, né? Do quanto a pobreza e a miséria acabam nos desumanizando. Você falou, Val, da Paloma, né? Que é uma professora de filosofia, é que eu acho que a autora é muito as duas, né? Ela é um exercício muito dela, tipo... E ela escreve filosofia, né? A autora. Ela é professora de filosofia, né? Então, é um exercício muito dela de
de brincar com os dois opostos, eu acho, assim, de alguém que conhece muita filosofia e foi por um lado amargurado, desesperançoso, de alguém que conhece filosofia e foi com um lado amargurado, desesperançoso, só que jovem. Acho que por isso que o livro termina assim, inclusive, né? Dizendo que ainda é possível ter esperança nisso, porque a René muda a vida da Paloma. As duas mudam a vida, né? Mas a René não continua. A Paloma tem a chance de continuar a vida dela mudada, né? Com a presença da René. Acho que as duas... Ela deu a chance de uma jovem viver, né? Vamos deixar claro. E a senhora faleceu porque ela já estava fadada à morte antes, que eu achei injusto. Agora vou jogar uma provocação aqui, que eu também só me toquei, eu não tinha percebido, eu fui me tocar agora, relendo ele ontem, que vocês entenderam que a René está escrevendo um diário? Entendi. Só entendi que você me contou Vocês antes de começar. pegaram que ela está escrevendo um diário? Não peguei. Meu Deus, eu li isso ontem, a hora que eu li, eu falei, eu não estou acreditando. Quer ver? Pera, eu peguei a parte da Paloma, mas da René não. Da René eu tive essa sensação pelo escrito em si, eu tive essa sensação, mas não, eu tive a sensação, mas não tem alguma coisa que fale. 132, lá embaixo, a gente não sabe as edições que todo mundo tem. René escreve: que outra razão eu poderia ter para escrever isso? Este irrisório diário de uma concierge que está envelhecendo, se a própria escrita não tivesse muito a ver com a arte da ceifa. Eu lembrava disso. Verdade. Acho que a ceifa deve ter me pegado e eu nem me toquei no diário. Eu não tinha me tocado que ela está escrevendo. Mas será que é um diário mesmo, Pri? Ou será que é um diário metafórico, assim, dela fala? Não, será que você acha que é um diário? Não sei, amor. Podemos abrir interpretações para tudo. Mas sabe que eu gostei muito? Mostra muito sobre os momentos, porque assim, o que ela mais gostava eram os momentos que ela tinha do chá, era o momento... Então, na verdade, a René ela viveu pra cacete. E depois ela acabou, quando ela resolveu o assunto dela... Ao modo dela, né? Assinou ali e falou, ok, obrigado, tô partindo. Vamos embora. Ela viveu 27 anos como concierge, né? Ali. Não, mas ela, a hora que ela resolveu, vamos dizer assim, né, filosoficamente, a hora que ela resolveu a questão dela, ela morreu nesse plano, sei lá como, né? Sim. Ela morreu, acabou. Mas o que eu... ela deu a oportunidade para a Paloma de viver, né, esses momentos, que a Paloma não vivia movimento nenhum, ela tinha os seus momentos e mostrava os momentos da mãe, a Paloma só observava os momentos que ela não gostava, mas ela não sabia muitos momentos que ela gostava, não sei se faz sentido. Não, e ela tinha tanto medo de se envolver com pessoas de outras classes altas por conta do que aconteceu com a irmã, e ela acabou morta por tentar salvar o mendigo. Cara, é muito foda quando ela se descreve como uma clandestina, né? Essa palavra é muito foda, né? Não, tem capítulos que é muito profundo, quando ela reprime esse sentimento de quem ela realmente é para poder conviver em sociedade, porque a sociedade é assim, ou seja, ela não pode ser a exceção à regra, né? Senão ela não sobrevive. É muito bizarro. Mas é engraçado que eu não tinha percebido isso da irmã. Claro que também ela só traz essa história da irmã bem mais para frente. Bem no final, Mas eu achava que era uma questão de um respeito ao marido dela que faleceu, a relação com o Kakuro ali, sabe? Então, mas aí depois eu entendi que era... Eu sei que tinha uma questão da classe social, de ela não estar confortável, de ser desmascarada a qualquer momento por ele, mas eu achava que tinha uma questão ali com o marido, mas aí depois eu percebi que não, porque quando eles estão no jantar e ele fala, a gente... qual que é a frase que ele diz? Você aqui, não é a sua irmã e a gente pode ser amigo ou o que a gente quiser, não é uma coisa assim? O que a gente quiser. Isso é muito lindo, porque aí abriu um caminho dentro dela e abriu um amor, assim, na leitura... Eu fiquei muito emocionado, assim, e é muito louco, né? Porque quando você vai lendo a primeira vez, você chega nessa hora e você fica assim, ó. Você jura que esse livro vai ser um livro que vai terminar todo mundo bem, se amando? Porque eu li 300 páginas de sofrimento, e dor, e Kant, e marxismo, para ela casar com um japonês no final. Eu comecei a me questionar, fiquei assim, ó. Não, eu vou gostar, mas eu não sei se era isso que eu queria. Aí chegou no final, eu falei... Davi, eu tava quase tipo ali, né, quando a gente começa a entender, eu falei, gente, vai ser a história da Cinderela?
Não é possível que vai ser a história da Cinderela. Eu não me incomodaria se ela casasse com o Kakuro. Não me incomodaria, mas você fala, de novo, o homem que vem salvar a mulher, história da Cinderela, né? No começo do filme, no começo do livro, vocês imaginaram que a Paloma iria morrer no livro? Ou vocês já iam ter certeza que não? Eu achei que ela ia morrer. É? Eu achei que ela ia fazer alguma esse coisa. lance do diário que a Pri falou me deixou confuso por causa disso, porque a Paloma deixa muito claro que tudo que a gente está lendo dela é um registro, é um diário. Sim. Então, mas depois, penso, volta lá na página. Volta lá na página, Davi, que um pouquinho no outro lado ela fala não sei o que do papel, tal, então ela está escrevendo mesmo. E eu não tinha me tocado também. Então, Mariabe, você achou que ela não fosse morrer? Nunca achei. A Também Paloma, não achei eu pensei a mesma coisa que a Priscila. Isso, para mim, é uma lembrança muito clara, né? De que eu pensei assim, não é possível que essa mulher está escrevendo este livro e vai acabar como todos os livros, né? Sim. Isso é uma lembrança que eu tenho. Mas eu nunca achei que a Paloma também fosse morrer. Porque uma das coisas que eu achei interessante, que eu lembrei muito forte agora, é que, no princípio, as duas falam sobre os mesmos temas, né? Assim, até quase mais do que a metade do livro, um capítulo da visão da Renée e outra da Paloma sobre os mesmos temas de ponto de vista e usando metáforas completamente diferentes. Né? E aí, quando uma morreu e a outra não, e, infelizmente, morreu a mais velha e sobreviveu a jovem, né? Para mim foi assim muito claro o que é o que tinha que acontecer, porque eu não estou lembrando aqui, eu não sei onde que está. A Renée morre quando ela conquista o que a Paloma disse que era a hora da morte. Está lá no finzinho. Sim, eu não sei exatamente o que você está fazendo. O que importa é o que você está fazendo na hora da morte, né? Exatamente, ela fala isso. Eu acho muito. Ela, na verdade, faz a morte, tem a morte que a Paloma pensou que ia ter, né? Se programou para ter. Porque ela era uma pessoa tão racional, aparentemente racional, que ela programou tudo. E no meio do caminho, ela ficou em dúvida de provocar um incêndio para não queimar o prédio, o apartamento da pessoa que ela gostava, que morava em cima dela. Sim, é muito bonitinha. Tem uma passagem que eu acho muito legal quando ela começa a... ela tá indo fazer compras, acho que, se eu não me engano, com os tios dela, e eles começam a conversar com um casal do lado que tá com um bebezinho de outra nacionalidade, e ela começa a analisar exatamente como esse menino vai crescer de uma cultura que não é a dele. Aí ela começa a analisar por que pessoas queimam carros ou por que jovens fazem essas coisas. E é uma passagem muito legal que ela fala, né? O que o Theo vai fazer? O que o Theo vai fazer? Passou os primeiros meses de uma vida de pescadores da Tailândia, no mundo oriental, dominado por valores e emoções próprias, né? Imerso numa transição, numa cultura diferente e numa posição que mudou de cabo a rabo, do mundo dos pobres ao mundo dos ricos. Ele talvez tenha vontade de queimar carros mais tarde porque é um gesto de cólera e de frustração. Como existisse, não sabemos onde estamos. Queimam os carros, quem não tem cultura não é mais um animal civilizado, um bicho selvagem. E um bicho selvagem, isso queima, mata e saqueia. Sei que não é profundo, mas mesmo assim tive um pensamento profundo. Qual é o meu problema cultural? Por que estou dilacerada entre crenças incompatíveis porque sou bicho selvagem? Eu sou talvez a maior vítima dessa contradição, porque, por uma razão desconhecida, sou hipersensível a tudo que é dissonante, como se tivesse um tipo de ouvido absoluto para as fífias, joguei no Google, não sei o que é, para as contradições. Enfim, essa foi uma passagem que me marcou bastante, assim, quando ela faz essa análise. E aí, para mim, me remete muito que, tipo, eu tenho cada vez mais certeza que a autora do Pequenos Incêndios leu isso aqui. Tem muita da coisa menina, do Ouriço na... Tenho certeza. Total. E aí, por isso que me remete também essa passagem, eu acho que a história se passa em 2005, porque ela fala que o Theo, ele era um bebê, né? Ele estava um bebê.
era um garotinho adotado que tinha 15 meses quando o trouxeram da Tailândia, que seus pais morreram no tsunami. O tsunami da Tailândia foi em 2004. Verdade, Então, Pri. eu acho que é Boa. 2005 aí que passa mais ou menos a história. Boa. Foi escrito em 2006. Ele foi publicado em pode ser. 2006. E você, Davi, Então ela como é que foi a escreveu no experiência para o senhor lendo o livro? Ah, gente, eu achei bem lindo, assim. Eu até mandei mensagem pro Lucas quando eu tava quase terminando, que eu li no final do ano. Falei, nossa, você vai amar. É belíssimo. Tinha um tempão que eu queria ler já, e pegou num momento muito específico, assim, né? Essa coisa de final de ano, quarentena, esse pessimismo. E é louco porque é um livro terrivelmente pessimista, né? O tempo inteiro, assim. Porém, o tema dele eu acho que é esperança. E eu acho que a Paloma uma hora fala para ela, né? Senhorita Michelle, você está me dando esperança. É a mesma personagem que abre o livro falando, eu vou me matar no meu próximo aniversário. E eu só fui entender isso no final, assim, que era um livro sobre esperança. Eu achei que era um grande compêndio de uma discussão filosófica, e eu ficava aquilo na cabeça, tentando acompanhar, o que é impossível, né? Acompanhar a discussão filosófica a nível profundo, assim, a não ser que a gente seja um filósofo. Sim. Mas quando eu entendi que não importa, assim, tipo, o aparato filosófico que você tem, desde que você tenha a sensibilidade de entender o que está se passando com a vida delas, isso me tocou muito, assim. E só caiu mesmo no final, a ficha, assim. Eu falei, cara, não precisava ter... Não é preciso ler, sabe, Kant, não é preciso ler tudo isso para poder entender o livro. Sim. É num outro lugar que ele... se você ler a sinopse do livro, não é a menor ideia do que é o conteúdo desse livro. Da sinopse. Essa impressão. Tanto que quando a gente propôs o livro, falaram, nossa, é um livro de suicídio, tipo... o Pedro que falou, né? Não é assim, é completamente diferente. O caminho que ele perspassa, tudo, assim. Eu confesso que o começo, para mim, foi bem difícil, assim, de ler, porque eu tava... Acho que é muito, igual o Davi falou, do momento da leitura. E eu tava lendo uns livros mais... por mais que tinham partes trágicas, mas eram mais envolventes, assim. E aí, quando eu peguei o livro no começo, não era o momento para mim. Acho que se não fosse o clube, eu teria parado e teria lido mais para frente esse livro. Então, eu demorei para engrenar, assim. Quando eu comecei justamente a deixar de lado um pouco mais essa questão da filosofia e me pegar mais na dramaticidade da história mesmo. Mas tem passagens que eu grifo que, para mim, eu vou guardar muito. Uma, para mim, que eu amo, para mim, eu grifei ela, que é quando ela fala: o que o papel higiênico faz no traseiro das pessoas cava um abismo bem mais largo entre as posições sociais do que vários sinais externos de riqueza. O papel da casa do Sr. Ozu, grosso, mole, macio e deliciosamente perfumado, está fadado a cobrir de deferências essa parte do nosso corpo, que mais que qualquer outra é particularmente apreciadora disso. Gatilho fortíssimo. Não, quando eu vi isso, que ela tava tipo Mozart, Confutatis, fazendo cocô, eu gargalhei, dando risada. Foi muito engraçado. Sério. Eu também, cara. Eu falei, eu não acredito. Não acredito que esse livro tava jogando Confutatis na minha cara. Nossa. É que eu e o Davi, pra quem não sabe, a gente fez a Peça Senhor das Músicas e a gente ficou praticamente um ano cantando essa música 4 vezes por semana. Então, tipo, é exatamente essa... E aí, de saber, tipo, ela trancada no banheiro após fazer cocô e essa música engrandecendo nela, eu gargalhei quando eu vi. Foi muito engraçado. Muito chique, né, gente? É só em casa de rico. Nossa, mesmo, mas eu achei né? dramático demais. Não, imagina dando a descarga, tocando um... Eu achei que eu ia estar sendo abduzido. A Priscila já tá pensando qual vai ser a música que ela vai colocar no banheiro dela. Vai ser Xuxa, com certeza. Xuxa, com certeza. Outra coisa que eu amei é que o marido da autora, ele é psicólogo, né? Será que foi um embate ali, a Paloma e o psicólogo? Por causa disso? Que sim. Eu acho que sim. Eu mandei uma mensagem para minha analista quando eu estava lendo. O Barberry, porque ela era casada com um cara chamado Barberry. É o cara que ela se mudou para o Japão. Então ela já se separou, amor, casou com outro já. Ela não perde tempo, Muriel! Muriel já tá casada com outro cara. É alguma coisa Barberry, o nome dele. Tem uma hora que ela fala da psicanálise e ela fala essa frase: acho que só mesmo a psicanálise para concorrer com o cristianismo em matéria de amor aos sofrimentos que duram.
Você vai enquadrar essa muito frase, bom. né? Eu amei essa frase. É É boa maravilhosa. mesmo. Essa frase eu berrei mesmo, juro. Eu É vou maravilhosa. botar um trechinho aqui para a gente dar cara aos nomezinhos. Então vamos lá. Só para vocês, para quem ainda não teve nenhum contato com o filme, de compartilhar aqui para vocês. J'ai 54 ans. Je suis veuve, petite, laide, grassouillette. Bonjour mademoiselle, je corresponds parfaitement à l'archétype de la concierge d'immeuble. Je m'appelle Paloma, j'ai 11 ans. Depuis très longtemps, je sais que la destination finale... Ah Paloma, mais pourquoi est-ce que tu te caches comme ça? C'est le bocal à poisson. Mais ce qui est certain... Ao invés da Paloma estar escrevendo um diário, ela está filmando, ela está fazendo um Je vous filme. présente Monsieur Kakurochou, notre nouveau propriétaire. Bonjour. Vous connaissez bien la famille Artrans? Oui, une famille heureuse. Toutes les familles heureuses se ressemblent. Mais les familles malheureuses le sont chacune à leur façon. Toutes les familles heureuses se ressemblent, et les familles malheureuses le sont chacune à leur façon. Vous aussi, vous pensez qu'elle n'est pas ce qu'on croit? Madame Michel, elle me fait penser à un petit hérisson. Ce qui m'a pris, je suis démasqué. À l'extérieur, elle est bardée de piquants. Isso dela olhar pela janela é muito legal Mais moi, também, j'ai né, no l'impression livro. qu'à l'intérieur, elle est aussi raffinée que ces petites bêtes farouchement solitaires et terriblement élégantes. Vous avez trouvé la bonne cachette. Je suis venu de prier de dîner avec moi demain soir. Mais je suis la concierge. Mais enfin, vous vous habillez pour aller dîner chez les autres. Mais je vais jamais dîner chez les autres. Pourquoi? Parce que je pense que ce n'est pas une bonne chose. On peut savoir à quoi vous jouez? Je joue à rien du tout. Je crains Olha o les vestidinho. campagnes sauvages. Plus tard, je serai concierge. C'est une très bonne idée, ma chérie. Et si nous pouvons faire quoi que ce soit pour t'accompagner dans cette démarche, tu sais que nous sommes là pour t'aider, n'est-ce pas, ma chérie? Tout à fait. Nossa. Alguém mais teve um ranço dos pais dela? O Pedro vai falar que não, quer ver? Não, mas gente péssima, gente, é claro. A gente péssima. Imagina aquela mãe maluca. Pelo amor de Deus, a gente não tem sentido, a vida não tem sentido, é isso. E é bizarro uns detalhezinhos, né? Quando ele vai lá e fala, René faleceu. Mas quem é René? Quem é René? Sabe? E isso Esses que pequenos teoricamente, detalhes, eles né? são socialistas, eles são, Sim. né? A galera É. mais... Que eu até amo quando ela fala da Olimpe, que a Olimpe não faz questão de servir... Ela coloca tudo juntinho, assim, ela não faz questão de ser vista conversando com a concierge porque ela é de esquerda, então ela quer mostrar que ela é humana, um negócio assim. Eu achei muito bom Exato. também, porque também é uma coisa de se pensar, né? Sim. Porque não sabia nem o nome da moça, né? O jeito que a Colombe trata a René também é um desastre, né? Uhum. Eu amo a Uma- René acabando com a tese da Colômbia. Eu amo. É, Maravilhoso. aquele trecho que a Manuela vai falando coisas também da Inglaterra é muito engraçado. Que ele chega lá e pergunta o que é melhor da Inglaterra e da... Não lembro a comparação. E aí ela vai falando umas delas, eles dão risada. Achei muito engraçado. Não, eu ia falar que é muito sintomático mesmo, assim, a gente observar como a gente conhece pessoas que são os pais da Paloma, né? Pelo menos eu conheço muita gente, assim. Esse lance do pseudo-socialismo, dessa bolha de privilégio intelectual, só que aí não sabe nem o nome da concierge, sabe? Não sabe o nome da faxineira, não sabe o nome da filha da faxineira. É só louco, da porta para dentro, né? Que é. Da porta para fora não é. Não é bem isso. O pai dela é ministro, né? Ou foi ministro. Desculpa que eu li em dezembro, tem um tempo. Ele foi ministro. Hoje ele trabalha numa outra coisa. E eu ia perguntar um negócio para vocês. Para mim, esse momento do livro me emocionou bastante, né? Que é quando a René se abre para Paloma e conta tudo para ela. Vocês acham que a Paloma fez o correto de contar tudo para o Kakuro? Porque a princípio ela contou um segredo para Paloma e pediu para ela não contar para ninguém. E ela foi lá e contou. Certo não é, né? Certo não é, mas eu não julgo porque é uma menina de 12 anos, né? Porque a princípio ela pensou, eu vou fazer algo legal, porque aí ele vai descobrir tudo e vai ser fofo com ela, né? Mas vocês não acham que isso naturalmente aconteceria, mesmo se ela não contasse? Então, se você for não, será? Eu acho porque, que e se a René ali, ó, o ouriço, se ela se fechasse nessa coisa do ouriço dela e não deixasse nunca mais o Ozu entrar, porque ela estava passando mas uma ela já barreira tinha ali. combinado de jantar com ele, né? Sem saber que ele já sabia.
Ela topou. Não, ela tinha desistido de jantar. Então, Ela tinha desistiu, aí ela contou tudo para Paloma, ela teve umas reflexões, ligou e remarcou o encontro. Eu acho que foi isso. Ela recusa o convite, conta para Paloma e depois ela aceita o convite. Isso, é isso mesmo. Eu sou da opinião da Priscila. Eu acho que é errado ela ter contado. Mas na cabeça de uma menina de 12 anos que estava se achando o cupido, é coisa. Também acho. Não, e se a gente total. for para um lugar mais longe, assim, a partir do momento que você fala para alguém, isso pode sair, por mais que você possa pedir segredo. Então, se ela falou, é porque ela queria colocar isso daí para fora. De alguma maneira, ela queria colocar para fora, ela queria dizer. Uhum. Porque para mim, nem Manuela sabia disso. Nem Manuela também acho que sabia não. Disso. Não, foi o momento também que ela quis colocar para fora. É isso, ela quis começar a refletir sobre o trauma dela, né? Porque já diz uma amiga minha que, assim, se você for chafurdar, a terapeuta dela fala, se você for chafurdar, sempre tem um trauma de infância. Sim. E é isso aí, Sim. na verdade era o trauma de infância dela. Que ela não conseguia se relacionar, não era só com o Kakura, ela não conseguia se relacionar com as outras pessoas também. Ela criou um mecanismo de defesa aí, no momento que ela falava assim, não, as pessoas não podem saber quem eu sou, é um mecanismo de defesa dela, para ela não morrer. Exato. E é louco que dá, assim, 5 tapas na nossa cara, né? Porque vocês conseguem imaginar, por exemplo, para quem mora em prédio, essa hora o seu porteiro lendo Vitor Hugo? É muito difícil, mas sabe o que é muito engraçado? Não nessa linha de Vitor Hugo, mas tinha no meu prédio uma moça que trabalhava de doméstica no 6º andar, e eu era muito amigo dela. Sou amigo dela até hoje, mas assim, não mais, mas eu era muito amigo dela. Eu sempre descia, ficava batendo papo com ela, amigos de verdade. E ela, o tempo inteiro, estava com um livro na mão. Essa criatura, até agora, ela é quase cega, mas assim, ela não sabe escrever direito no celular, você sabe, ver por mensagem e tal, mas ela o tempo inteiro lendo. É inacreditável como a gente acha que você vai falar que uma pessoa que trabalha como doméstica não lê. Como assim? Ela lia o tempo inteiro. Botaram algumas camélias para vocês se tiverem esse deleite. Meu, é linda, né? Quando eles falam, quando um filho volta e esse trecho, né, dela repensar tudo. Eu acho que é nesse momento que ela liga para ele, não é? Eu acho que quando ela reflete sobre essa questão das camélias, e aí ela pega o telefone e liga aceitando o convite. Eu acredito que é depois dessa reflexão assim que eles fazem. Porque vamos combinar que Kakura é um partidão. Amo Kakuro. Teve alguma passagem específica que marcaram bastante vocês? E no fim, eu estou tentando lembrar, mas é que no final, na hora da morte, Lucas, você estava falando da beleza, das cenas e tal. Eu acho que uma das cenas que eu mais me emocionei foi com o Kakuro e a Paloma, quando ele vai dar notícia para ela, e quando aí eles falam assim, olha, eu acho que você deveria saber por mim. Como respeita a criatura que tem 12 anos como um ser humano. Não tem a diferença da idade, não tem isso, é um ser humano. E a forma como ela lidou com o luto também, né? E como ela entendeu essa tristeza dentro dela. Isso foi bem emocionante, assim, dela na cama dela, ela entendendo isso, essa dor, ela descreve muito bem a angústia que ela está sentindo, né? E é louco, né? Como o livro continua depois da morte da René, e aí fica essa questão, né? A René não é protagonista do livro, né? Porque o mundo segue transformado depois da morte dela, né? A gente ainda tem um pouco disso. Ela foi uma catalisadora ali, né? Parece, para tudo. Não tinha pensado por esse lado, Davi! Então, não é a história da René. Eu também fiquei chocado quando eu entendi isso no final do livro. Por isso, talvez, que o filme, a protagonista é a menina, né? É a visão da menina que é mostrado ali. Faz sentido. Eu acho que a René é a personagem principal. Justamente pelo que o Davi fez. Ela é a que desencadeia tudo. Entendeu? Ela que desencadeia a amizade do Kakuro com a Paloma e ela que interfere na vida da Paloma depois da morte. Justamente por isso ela é a personagem principal. No livro eu tive a impressão que a René é a principal mesmo. O filme é realmente a Paloma. Mas eu acho que filosoficamente, mais do que ser um personagem principal ou não,
na verdade, mostra que o caminho continua, é sempre um caminho, não tem um que é ali. Então, a René veio, ela fez um caminho, a hora que ela largou um caminho, começa um outro caminho ali com a Paloma, que ia largar o seu caminho, não largou. Eu acho que é mais isso, você não tem um protagonista no mundo, né? Você tem caminhos que se cruzam e que se interferem o tempo inteiro. Sim. Não sei se eu viajei. Mas é por isso que quando eu vi o trailer agora, eu não vi o filme nem nada, mas quem vê o filme pode falar. Eu me estranhei muito essa edição que coloca o incidente excitante como a chegada do Kakuro, sabe? Que pelo menos no trailer, tá logo naquele momento do trailer onde a vida era assim, então, tananã, né? E não é assim no livro, né? O Kakuro, ele muda tudo, mas ele muda no ato final, né? Tem a morte do Galera mais cedo. Mas ele antes, né? Tem mil acontecimentos que vão deslanchando várias coisas, né? Para mim, eu tive essa impressão um pouco que tem no trailer lendo o livro, porque para mim foi um pouco maçante até a chegada do Kakuro. Para mim, dramaticamente, assim, de enredo, eu comecei a me envolver mais quando ele chegou. Eu acho que os acontecimentos começaram a desenrolar e ele dá essa abertura para tudo, que é desmascarar ela ter os conflitos para ela, porque até ali ficou tudo no campo do pensamento, da imaginação, cada um vivendo o seu cotidiano, embora tinham micro acontecimentos. Para mim, ali a curva acontece mesmo quando ele chega. Vou jogar uma informação para vocês que eu ia falar só no final, mas agora vou jogar aqui. Que eu estava lá caçando umas entrevistas com ela, né? Que ela é super low profile, ela fala que ela não gosta de aparecer. Aí ela fala que quando A Elegância do Ouriço foi um grande sucesso, ela fala, por que as pessoas querem falar comigo? O livro se vende sozinho, não precisa falar comigo. Ela é super, na dela. E aí ela fala que se teve uma intenção no livro, era o de mostrar personagens solitários. E ela explica que o aparecimento da Paloma, que escreve um diário duplo, ocorreu quando ela havia escrito 80% do livro e precisava ir embora. Aí ela começou a voltar o livro e foi inserindo a personagem da Paloma. A Paloma veio depois, quando o livro já estava pronto. Então, René é a protagonista. Não, mas eu acho que tem a ver o que o Davi falou, porque a René, ela não muda nada do princípio da história da chegada do Kakuro. A vida dela é uma só. O movimento que inicia e que começa uma mudança desde o princípio é a Paloma. A Paloma que tem o arco completo, do princípio do livro ao fim. A René, o arco dela começa no meio, na chegada do Kakuro. Até ali ela era só a concierge, que lhe escondia e tinha uma vida dupla. Depois daquilo ali, que ela se torna a concierge e a pessoa interessante para um homem. E ela morre. Agora, a Paloma, não. No primeira vez que ela aparece decidida a fazer uma mudança, que é a morte dela. É o mundo antes de morrer. E aí tem um arco que está nela decidindo que ela não precisa de morrer. Eu acho que isso que é interessante. Eu lembro lá no grupo, quando eu sugeri o livro e a Priscila pôs lá falando sobre suicídio, que teve gente que comentou sobre ser um livro pesado. Foi você? Foi Pedro Passari. Mas era uma brincadeira. Você já tinha lido, Pedro? Assume, Pedro. Não tem nada a ver. Na sinopse vem uma menina de 13 anos que quer se matar, não sei o que, assim, nossa, a gente está leve, né? É o que leva as pessoas a lerem. E, na verdade, tem a ver, não é com a morte dela, é com a vida dela. Sim, que é o que ela fala do jogo. Do jogo... que é a diferença do xadrez para o Ogu, acho que é isso? É o jogo japonês. Que não é matar para viver, é construir, né? E você não mata o outro vive também. Gol, legal. Né? Gol, isso. Eu amo o momento também, Uma Linda Mulher, que ela passa no livro. Eu li com gosto, sabe? Eu amo. Ela indo na lavanderia, ou ela experimentando o vestido, ela fazendo cabelo, ela e a cabeleireira, fala, nossa, como é que você faz isso? E ela mesma que corta o cabelo dela. Essa passagem é muito gostosa. Frente da Madame Broglie, alguma coisa assim,
que ela tá com outra, que elas estão entrando e elas não reconhecem ela, Não né? Que ela fala reconhecem. com o Kakuro. Sim. É muito, aí é mais um espelho das classes sociais, né? Da luta de classes ali. Eles só observam quando ela tá completamente transformada, né? E a invisibilidade que ela sofre sendo concierge. Sim. É muito legal essas partes, assim. E o momento que ela também entra no apartamento dele, fica fissurada no quadro. Aí fala assim, mas você não quer fingir? Como é que você fica parada no quadro? Eu tava lendo assim. Eu falei, sai daí, aí sai é daí. a hora que a arte te pega, meu amor. Então. É arrebatador. Eu achei engraçado essa parte também. Gente, eu não que vi mais? a morta, mas depois que eu fiquei lendo a descrição da natureza morta dela, eu até fui rever os quadros para ver se eu achava. Eu também fui olhar. Porque E eu vi ela diferença entre muito. os holandeses e os italianos mesmo, sabia? Eu falei, nossa, tô bem mesmo os holandeses. Ah, Davi! São mais bonitos mesmo. Eu vou ler, então, algumas coisas de algumas entrevistas que eu li dela, né? A primeira que ela fala, que ela alude, né, em Elegância do Ouriço, ela faz referência às dificuldades de alguns seres humanos em estabelecer relações. E aí ela fala que é algo muito difícil para ela, porque ela passou a maior parte da vida em um círculo muito restrito por medo do desconhecido. Então, tem o quê? Tem o quê de Muriel em René ali, né? Aí ela fala, né, da crítica à burguesia francesa, que ela não esperava e que ela não tem a menor ideia do porquê o livro foi um grande sucesso. Ela fala, não pretendia fazer uma obra-prima, fiquei pasma. Eu escrevi, digamos, de uma forma dilatente, embora tenha gostado muito disso, mas não tinha essa reivindicação. Eu fui a primeira a ficar surpresa. O objetivo de um escritor não precisa ser buscar o sucesso, mas escrever com o coração. E a última coisinha que ela fala que para escrever ela precisa de tinta, chá verde e gatos. Tem uma passagem que eu gosto muito, que é quando a René recebe a dissertação da Colombe e que está aberto e o envelope está aberto e ela lê. Eu adorei essa parte, que ela fala justamente, né? Tipo, reconhecemos que a senhorita tem uma pluma que se defende bastante bem, embora ainda um pouco jovem, mas que a classe média se mate de trabalhar para financiar com seu suor e seus impostos uma pesquisa tão vã e pretensiosa me deixa pasma. Secretárias, artesão, empregados, funcionários de baixo escalão, motoristas de táxi, concierges enfrentam um cotidiano de madrugadas cinzentas a fim que a fina flor da juventude francesa, devidamente alojada e remunerada, desperdice todo o fruto dessa rotina no alto dos trabalhos ridículos. Nossa, eu achei muito foda. Eu achei muito foda dessa galera aí que faz faculdade, não leva a sério a faculdade, leva tudo de qualquer jeito. Eu gostei muito dessa passagem. Para mim, a passagem que... Bom, várias coisas me marcaram, mas a que mais me dói, assim, é quando ela conta da irmã Elisete. Ia falar Juliette. Olha, não foi a minha referência. Ia falar Juliette. A Elisete, que, nossa, gente, quantas e com quantas mulheres isso não aconteceu, né? Se envolve com um cara que tem grana, aí o cara não quer saber, aí a vida da menina... Nossa, para mim aquela história é muito... E quando ela fala da mãe, né? Aquela mãe que talvez nem soubesse o nosso nome, mas ela sabia que a filha estava voltando. O instinto, nossa, eu acho muito lindo. E ela falando que a criança morreu como se esperava que ela morresse, né? Muito triste. É muito triste. Você pesquisou aquele lance que tem uma comparação com o trabalho daquele filósofo acadêmico britânico que escreveu aquele ensaio O Porco-Espinho e a Raposa, sobre filosofia? Não. Tem uma teoria, acho que é Isaiah Berlin, uma coisa assim, que ele analisa muito os trabalhos do Tolstói. E ele fala que o Tolstói, ele fala que existem dois tipos de filósofos no mundo, os hedgehogs e as foxes. E ele fala que a diferença dos dois é a raposa, ela parte de uma ideia dela, muito egocêntrica, e ela cria várias micro-ideias e sai espalhando por aí. E ele compara o Tolstói a uma raposa, que é alguém muito profícuo, uma carreira muito profícua, que espalha várias ideias, abre mundos, só que nunca consegue voltar e se concentrar para uma coisa. Ele fala que os filósofos porco-espinhos, os filósofos ouriços, eles são mais... Eles pegam todo o mundo, entram dentro de si, como um porco-espinho faz, e voltam com uma grande ideia para o mundo.
Gente! Que legal. Então tem uma teoria de que quando a Paloma fala isso, ela na verdade está prevendo o que a René vai fazer por ela, porque a René é uma raposa, né? Ela sabe muita coisa. Inclusive, a busca dela, tipo, meio Tolstói, eu acho que é ser um porco-espinho mesmo, né? Produzir algo. Ela fica falando lá do Descartes, do círculo das coisas, depois ela descarta o Descartes, depois ela volta para não sei quem. E eu acho que é um... pensando agora, eu acho que é um prenúncio. Tipo, a Paloma compara ela com o ouriço, só que ela não é ainda. Depois que ela morre, acho que ela consegue ser, porque ela sumariza tudo que ela fez e transforma em uma coisa boa, que é conseguir mudar a vida da Paloma. Enquanto você fez essa comparação, eu comparei uma passagem da Irmã da Colombe com a Carol Conká. Perfeito. Cada um tem o... Cada um com as suas referências. O filósofo que merece, né, cara? Aqui, gente, eu mandei bem o Wikipediazão, tá? Bem básico lá no grupo. Mas é a minha interpretação, assim, chutando que eu acho que a René vira um ouriço no final, assim. Eu nunca tinha, não conhecia, não tinha pensado, mas aí faz total sentido. E aí eu fiz uma comparação muito profunda na página 89, Ai, vocês vão olhar todos? Claro, oxi. Quando a Paloma fala da irmã Colombe, e aí eu achei muito propício, e eu pensei em Carol Conká, que ela fala, qual o problema de Colombe? Talvez de tanto querer esmagar todo mundo, ela tenha se transformado em soldado, no sentido literal do termo. O soldado é obcecado pela ordem e pela limpeza, precisa disso para lutar contra a desordem da batalha, a sujeira da guerra e todos esses pedacinhos de homens que ela deixa para trás de si. Colombe é tão caótica por dentro, vazia e ao mesmo tempo atulhada, que tenta pôr ordem em si mesma, arrumando e limpando o seu interior. O que me mete medo em Colombe é que quase sempre tem a impressão de que ela não sente nada. Carol Conká. Achei bem Carol Conká mesmo. Não é? Sei. Eu fiquei... Não sou dessa corrente, dessa filosofia, não conheço muito bem para poder opinar. Mas achei legal a forma com que ela analisa as pessoas, né? Principalmente a irmã, que elas têm sempre esse embate. Ela é maravilhosa. Ela fala tanto aí dos psiquiatras e tudo mais, mas amor, eu até escrevi um lugar aqui que ela era meio Schopenhauer, porque ela é total ela é pessimista, né? Mas ela analisa tudo de uma forma que você fala, meu Deus, o que será a Paloma aos 30 anos, né, gente? A potência que ela será. Ser muito chata, vai ser muito chata. Nossa, eu também ia falar, insuportável. Ela vai ser bem mala. Será? Insuportável. Ô, Lucas, o livro que você leu é essa mesma capa desse que você postou, que tá aí no negócio? A sua não é? Não, é sim. É que ele leu uns trechos e eu não consegui achar. Acho que eu tô devagar por isso. Eu falei, uai. Mas ele você leu em francês? Não, amor, não tenho um francês avançado desse jeito para ler esse livro em francês, não. Então, eu falei pro Lucas que eu queria ter lido, né? Aí eu comecei a ler a segunda página em português, eu falei, graças a Deus! Graças a Deus! Nossa, é impossível ler em francês, está aqui. Eu ainda tô no Petit Nicolas ainda. Eu ia fazer Fala. Não, eu ia falar que eu olhei as traduções em inglês, eu li uns trechos em inglês dele, da tradução, e em português é muito mais bonito. Essa moça. Mas é mais difícil em português? Ou não? Em inglês também é difícil? Eu sempre tenho a ideia de que quando eles traduzem francófonos para inglês, eles dão uma facilitada. Eu tenho essa impressão, assim. Não sei se é porque a língua inglesa mesmo é bem mais enxuta, né? Bem mais concisa, tem isso também. É pelo idioma. Mas eu acho que é do idioma, né? Mas, velho, em português tem muita tradução literal, assim, tipo, eles simplesmente traduzem a palavra que é em francês e aí você fica solto com a sua interpretação. Sabe? Você fala... Exato, eu tive essa impressão. Eu quase fiz No inglês eles dão uma facilitada, eles dão uma mastigada, assim, às vezes. Que bom, eu quase fiz um dicionário do livro, porque... Só que aí começou... Eu quase fiz um dicionário das palavras do livro, mas eu comecei a grifar tantas que eu falei, gente, não dá, vai ser muito grande. Tem palavras que realmente eu não fazia ideia do que significava. O que mais, gente? De passagens ou de coisas... Tem alguma coisa que vocês não gostaram do livro? Eu gosto. Eu gosto menos dos diários de movimento do mundo. Eu acho que eles são menos interessantes. Menos do que os pensamentos profundos. Ah, sim, com certeza.
Eu acho que a Sim. ideia é genial, é muito boa essa ideia do diário de movimento. Eu acho que se ela tivesse desenvolvido isso de verdade, teria sido muito legal. Mas eu acho que ficou sem desenvolvimento, ficou perdido. Às vezes fica meio... Parece que ela está te obrigando a identificar um movimento só porque ela já se comprometeu a fazer Tá escrevendo diário, isso, sabe? Sim. Para mim é uma leitura... Eu achei uma leitura um pouquinho mais fácil, o Diário de Movimento, do que o Pensamento Profundo. Portanto, eu gostei. Que mais? E você, Patrícia? Tem alguma coisa que você não gostou, assim, ou alguma passagem, ou alguma coisa que deu um... Eu gostei de tudo mesmo. Não tenho nenhuma crítica ruim, assim, de que... Olha, entrou na listinha dos favoritos, Patrícia? Com certeza. Que legal. E eu acho que essa ideia que vocês falaram do Diário de Movimento do Mundo ser um pouco obrigatório é a ideia que ela quis passar também. Porque a Paloma estava tentando encontrar um sentido para a vida. Então ela... Se instigar, né? Exatamente. Naqueles movimentos, uma oportunidade de ver algo mais profundo também. Não só os pensamentos profundos, mas os movimentos também são. Não sei se é porque eu também tenho, às vezes, um momento muito Paloma de analisar certas coisas, aí eu gostei muito. Eu gosto quando ela fala do negócio que eu nunca tinha pensado, que ela fala que para um ser humano andar, para ele se movimentar, ele precisa desconstruir. A gente nunca pensou nisso, né? Você tem que se desconstruir para você conseguir mudar, para você conseguir... Eu achei muito legal isso. Exatamente. Obrigado por me lembrar, achei muito legal isso. Tá lindo. E, por incrível que pareça, tiveram só 7 movimentos do mundo e 15 pensamentos profundos. Teve muito mais estatísticas. Pensamentos profundos. Tá aí, né? Alguém lembra onde que é? É porque eu... Desculpa, vai, Patrícia. Não, eu gostei de um trecho que você perguntou, naquela hora acho que é o capítulo 13 que eu tinha marcado aqui, da eternidade, que ela fala sobre o filme, a Renée fala sobre aquele filme, que fala sobre as camélias, que ela enxerga lá no topo daquela montanha. Achei muito bom essa parte, muito bom. E uma frase que eu gostei bastante, o filme é... Gente, é porque eu não sei falar esse negócio japonês. Tokyo-ga, uma coisa assim, né? Não sei também. também. Página 105, que é o capítulo Eternidade. É muito 105, interessante. Acho que é Tokyo-ga, mas também não sei. Aí eu sei que ela coloca alguns trechos do filme, que até lá na frente eles mencionam esse filme, né? Quando ela pergunta para o Kakuro se ele lembra desse trecho do filme, quando eles estão conversando sobre esses filmes, esses livros. Aí eu marquei essa parte que a verdadeira novidade é aquilo que não envelhece apesar do tempo. E a outra também é a contemplação da eternidade. Me perdi, peraí. A contemplação da eternidade do próprio movimento da vida. Eu achei essas partes muito boas, porque eu também sou muito assim, eu gosto dessas coisas mais clichês e profundas ao mesmo tempo, mas eu marquei muitas coisas no livro, mas esse foi um dos capítulos assim que eu gostei bastante. É muito lindo porque é um capítulo da Renée, né? E aí você entende que tanto a Renée quanto a Paloma, elas estão partindo do mesmo lugar para tentar ver sentido na vida, né? Que é ver beleza nas pequenas coisas. Exatamente. É muito foda isso mesmo. E fiquei com... Ai, desculpa. Pode falar, não, vai. Não, eu fiquei com vontade de tomar chá de jasmim. Eu acho que eu nunca tomei chá de jasmim. E ela toma, a Renée toma, a mãe dela toma, né? Vamos tomar um chá de jasmim, Priscila. No nosso próximo encontro, pós-PAN, a gente vai tomar um chá de jasmim. Eu adoro. A gente deixou na portaria de cada um de vocês. Que amor, porta aberta. Agora, eu, na verdade, fiquei com vontade de tomar, porque eu acho que minha passagem preferida, assim, foi o momento do ei, Lucas. This is a rhythm of the night. Pronto. Eles ficando bêbado de saquê, gente. Ai, que saudade. Maravilhoso. Saquê quente, gente, que delícia. Então, ainda bem que você falou, porque teve uma parte só que eu achei o Kakuro um tanto grossinho. Até marquei, falei, ei, legal, mas grosseiro. Por quê? Que parte? Assim que é bom. Quando ela engasga ali no restaurante, né, que ele fala aquilo para ela, e aí ela até tira o sushi da boca que ele fala, repito-lhe uma última vez, na esperança de que agora não se estrangule com sushis de 30 euros cada um. Diga-se de passagem, que existe um pouco mais de delicadeza na ingestão. Você não é sua irmã, podemos ser amigos, e até mesmo tudo o que desejamos. Coloquei, legal, mas grosseiro.
Sim, faz sentido. Os 30 euros, não precisava, né? Precisa jogar na cara dela que custa 30 euros um pedaço de tiquinho de peixe. Anjo, lembrando que não fui eu que quis ir nesse restaurante, né? Então. Coloquei aqui, legal, mas grosseiro. E eu amo que ela ouve Eminem, gente. Então, eu ia falar isso agora, Pri, a gente falou de grosseria, né? E lá pela metade do livro eu estava pensando, nossa, deve ser muito impossível uma pessoa existir assim no mundo feliz, porque deve ser muito difícil não ser pernóstico o tempo inteiro, né? Tipo, não ser snob, pernóstico, né? Mas você percebe que a René não é pernóstica, ela não é snob. Tanto é que lá pelo meio ela fala que a melhor aula de narrativa do mundo para ela seria filmes do Sean Connery, o que para eles é uma cultura muito popular, né? Sim. Então essa mistura, né? Mas o livro é tão rebuscado que quando falou Eminem, eu pensei, deve ser algum pintor, deve ser alguma pessoa clássica. E aí, eu falei, não deve ser o Eminem, é o Eminem. Eu fiquei pensando, o Eminem, Lose Yourself, que é a letra de Lose Yourself. Só que aí, gente, eu coloquei um asterisco aqui, porque aí, né, o meu radar, eu não entendi essa referência a Dido, que ela fala aqui, que ela já falou antes, porque ela fala, isso é Eminem. Foi essa Dido que eu pensei, mas ela não tá falando dessa Dido. Não, é a Dido da ópera. É a morte da Dido. Aí, ó, viu, Priscila? Por isso que eu pensei que o Eminem não era o Eminem. Você também pensou que a Dido era a Dido, que eu também pensei. Eu joguei no Google se a Dido tinha morrido. Falei, caralho, Dido morreu. Não, eles gostam da mesma ópera, não é isso? Com certeza. Que ópera, eu não sei. Nossa, amor, eu não tenho a referência nenhuma de ópera. Então, realmente, a gente fez uma vez lá na sala dos 5 segundos, 3 cantores de ópera, e uma pessoa falou Dido. Juro por Deus, uma das 3 ele falou essa, falou André Bocelli. Eu já tava ali pensando, falei, gente, a Dido morreu. Eu amo. Descobri com esse livro de 2005. Não, e morreu em 2005, né? Vamos Passei todos esses anos cantando. Uma outra passagem que eu gosto muito, que é quando ela fala da... Mas aí não é engraçada, né? Não sei se... Aquele que quebra o clima. Gente, deixa a gente rir um pouco. Que ela fala, eu entendi muito cedo que a vida se passa num tempinho à toa, olhando para os adultos ao meu redor tão apressados, tão estressados por causa do prazo de vencimento, tão ávidos de agora para não pensarem no amanhã. Eu achei um pouquinho o poder do agora, achei. Mas se tememos o amanhã é porque não sabemos construir o presente. E quando não sabemos construir o presente, contamos que amanhã saberemos e nos ferramos, porque amanhã acaba e sempre torna hoje por se tornar hoje, não é mesmo? É preciso viver com essa certeza de que envelheceremos e não será bonito, nem bom, nem alegre. E pensar que é agora que importa, construir agora alguma coisa a qualquer peso com todas as forças. Fazê-lo de tal modo que a cada passo seja um pouco de eternidade. O futuro serve para isso, para construir o presente com verdadeiros projetos de pessoas vivas. O poder do agora. E o que eu amo também nessas duas personagens que são tão diferentes e ao mesmo tempo tão iguais, é que a René tem tipo uma autoestima 0 e a Paloma tem uma autoestima maravilhosa, amor. Ela é toda trabalhada na boa autoestima. Mas na essência elas são iguais, né? E aí fico aqui me questionando. Será que o fato da Paloma ter também uma boa autoestima não está intrinsecamente ligada à posição social dela? E se Paloma fosse pobre? E se René fosse rica? Mas espera, será que René não tem uma autoestima? Porque a René, ela coloca todo mundo no chinelo o tempo inteiro. Ela, na verdade, se coloca... mas ela fala, sou baixa, sou gorda, sou não sei o quê, sou não sei o que lá. Se diminui. Ela fala, como é que ela fala? Que ela é clandestina, né, Davi? Foi você que falou? Que ela é clandestina. Mas ela, ao mesmo tempo, ela acaba com todo mundo. Todo mundo que ela observa, ela fala assim, esse aqui, um merda. Esse aqui é um bosta. Esse aqui é um péssimo. Mas grosseria e arrogância não tá ligado a ter uma autoestima. Não sei. Não, eu acho que, na verdade, isso tem mais a ver com o lance, tipo assim, acho que a linha filosófica que guia muito, principalmente a França, no geral, é o cartesianismo, né? Tipo assim, essa ordem hierárquica, né? Que as pessoas são muito confortáveis com as suas posições, assim. Sim. Em níveis que a gente não consegue entender. Tem aquela palestra do Robert Adams que ele fala disso, e ele fala que qualquer camponês na França tem orgulho de dizer eu sou um camponês, porque ele preenche muito bem o lugar dele, né?
E aqui no Brasil, uma pessoa que é um fazendeiro não é um fazendeiro, ele é um agronegociário, influencer digital, não, entendeu? Existe essa uma boleira não é uma boleira, é uma cake designer. É uma cake designer, entendeu? A Maria tipo da isso. Paz. E eu acho que essa herança cartesiana mesmo, que é como eles se pautam para organizar a vida em sociedade, principalmente na França, deixa essas questões muito mais 5, 6, 7, 8 do que pra gente, sabe? Quando a menina vai entrar no apartamento e não é 8 horas ainda, ela bate a porta na cara dela, entendeu? Porque não é o horário. Se fosse o horário, ela ia abrir e conversar com ela. Se fosse no Brasil, isso jamais aconteceria. E se a Renée fizesse o que ela fez, ela seria mandada embora. Sim. Perfeito. Exatamente. Porque existe uma clareza quanto à hierarquia das coisas que ela começa a penetrar a nossa construção de identidade também, sabe? Então, acho que quando a Renée fala isso, sou gorda, sou baixa, não sei se tem a ver com autoestima. Tem a ver com... Ela é tão inteligente que ela consegue analisar friamente o lugar que ela ocupa ali, e por isso ela tem que ser clandestina, para ela poder, né, viver os prazeres dela só para ela, porque não importa, ninguém quer saber de uma concierge o que ela pensa, se ela tem amores, se ela sonha, se ela mimimi, né? Acho que é mais nesse sentido. Mas acho que tem um pouco dessa questão por ela vir de uma família simples, ela não ter tido o diálogo na criação, sempre essa questão de diminuir, ela não se achar bonita, eu acho que tem a ver um pouco com a baixa autoestima, e acredito que o fato dela ser mais ríspida em alguns momentos é sim um mecanismo de defesa que ela encontrou que mascara toda essa falta de autoestima que ela tem. Isso é muito comum. Mas ela não é assim com a Manuela, por exemplo, com a amiga portuguesa dela. Não, mas porque também ninguém é 100% uma coisa, né? Mas a Manuela, ela não é capaz, com toda a classe dela, sendo uma rainha vestida de faxineira, é capaz de fazer análise de classes e de hierarquia que a Renée faz. Com certeza. Apesar dela não ter falado hora nenhuma do Jung, a hierarquia, isso daqui é baseado no inconsciente coletivo. De quem que você pensa que é a faxineira, de quem que você pensa que é a concierge, quem que você pensa que é a mulher do ministro. Sim. E o que a Renée faz é justamente isso. Ela mostra o que as pessoas são a partir do inconsciente coletivo daquele papel. Eu questiono muito esse negócio de usar essa palavra, mas o papel que a pessoa está e o que ela vê a pessoa. Tanto que ela começa questionando o rapaz quando ele fala do Marx. E é justamente aquele cara lá que volta falando que mudou a vida dele inteiro por causa da Camélia, né? Porque a Camélia, na verdade, não parecia uma coisa tão importante. Mas por isso que eu acho que a Renée é a personagem principal, porque ela interfere na vida das pessoas. Sim. As pessoas não sabem, né? Elas não têm verdadeira consciência disso, a não ser a Paloma, mas ela interfere na vida de muitas pessoas. Nossa, gente. Pensando. Acho que eu vou ter que ler de novo aqui. Muitas coisas. Não, é um livro que não dá para você ler de um sopetão, assim. Em vários momentos eu tinha que parar para pegar um capítulo, grifar, ler, refletir. Não é um livro que você vai de uma vez só, assim. Eu acho, é Mariabe seu nome? Uhum. Mariabe. Que eu tinha entendido essa hora que ela estava tirando uma onda com a cara dele, sabe? Eu também. Que ela estava tirando, porque ele fala, tipo, eu li o Capital, quando o filho lá do... Gente, eu confundo todos os nomes, viu? Eu li isso em dezembro. O que morreu, tá. É o primeiro capítulo. Não, sim, é o filho que morreu. O que morreu é o Pierre Artin. Sim, é o pai dele. É o que tem problema com droga. O que tem problema com droga é o Jean, que é filho do Pierre Artin, que morreu. Esse que fala do Max é o Pellier. Realmente, tem razão. Sim, que é no começo do livro. É o primeiro capítulo. Ele começa assim. Sim. Achei que você estava falando do moço que volta para conversar com... que eu também li agora. Também. Eu confundi os filhos, mas ela fala com um e quem volta... Isso, é isso daí.
Eu confundi. Eu não Na hora lembro que de ele ninguém. voltou, na hora que ele voltou, eu falei, quem é? Eu achava que era o moço que tinha morrido e era a alma dele que estava lá. E aí Ó depois o Lucas! que era... Ó o Lucas já colocando um roteiro da viagem em A Elegância do Ouriço. Eu amo. Porque ela fala uma alma Yeah. que veio, voltou aqui, ele fala da Camélia, depois que eu entendi que ele estava mesmo lá. Eu acho muito foda que ela tira uma onda com ele, porque ele fala que ele tá todo tocado, porque ele leu o Marx, né? E aí ele fala dele, tipo assim, eu amei, né? E ela fala, você tem que ler a ideologia alemã, que é justamente onde o Marx entende que a coisa que menos importa para o homem é o desejo dele, né? É a defesa de suprimir o desejo e focar só com a supressão total do desejo a gente consegue olhar a necessidade do homem mesmo. E ela meio que tira essa onda com a cara dele, tipo, mudou muito sua vida, lê o outro dele, então, do tipo, não importa o que você pensa, sabe? Sim. Davi, eu concordo com você de que a parte da filosofia não é a importante. Concordo totalmente. Só que toda vez que eu leio um livro, eu tenho vontade de saber sobre filosofia. Eu também. Eu aprendi a primeira vez que eu me interessei de verdade por filosofia foi a partir desse livro. Tanto que eu tinha há anos O Mundo de Sofia e eu li depois desse livro, porque eu acho que foi a primeira vez que eu pensei assim, peraí, eu preciso saber de filosofia. Aí a forma mais rápida e mais simples foi ler o outro livro. Foi o que a Patrícia falou no princípio, né? Mas eu sempre acabo de reler o livro e me dá vontade de fazer um curso de filosofia. Mesmo concordando com você que não é o mais importante, né? Não é, mas é que está tão imbuído na cultura deles, né? Acho que a França é um dos únicos países da Europa que filosofia é obrigatório desde que você é pré-adolescente. Sim. Né? Então, porque é berço de várias crenças de escolas filosóficas. Então, para eles é muito beabá, sabe? Qualquer discussão filosófica, assim. Acho que é por isso que eles são tão descrentes da vida, inclusive. O capítulo 10, para mim, é um dos mais difíceis. Ai, não devia ter falado. Vamos analisar se é difícil mesmo. Eu me empaquei. Eu achei fácil. Eu me empaquei, chama que Ele congruência. não entendeu. Chama que congruência. Tanto que eu botei uma interrogação no começo. Porque, nossa... Não, o capítulo 10 chama um gato chamado Grevis. Não, o meu 10 para mim chama que congruência. Eu tô falando que o do Lucas é diferente. O meu também é do gato. É porque tem esse capítulo do gato. O dele é o 10 da parte chuva de verão. É na página 216. Por isso que eu não entendi nada. Meu livro tá diferente. Gente, onde tá isso que o Lucas falou, pelo amor de Deus? Aqui, página 216. É porque tem várias etapas. Capítulo 10. Tá, entendi. É que eu falei capítulo 10 diferente, tá, entendi. Sim. É o capítulo que ela fala depois de olhar a obra do holandês. Isso, esse. Nossa, eu achei uma escrita difícil essas duas páginas, assim. Mais do que as outras. Eu não sei se vocês sentiram isso, que existem momentos onde tá com louco, assim, de dar uma aulinha de filosofia, mas muito mais como autora e professora de filosofia do que como personagens. Priscila, introduz agora o seu pensamento, então, do livro, porque acho que tem muito a ver com isso que o Davi falou. Olha só, eu vou fazer aqui. Eu gostei muito do livro, mas eu tenho uma crítica, mas eu vou embasar minha crítica aqui também numa coisa que ela deu uma entrevista falando, né? Que ela queria criar personagens que desenraizavam a solidão mais absoluta e que pudessem caber ao mesmo tempo neste local, né? E que tivessem a capacidade de ter um amplo conhecimento da vida e fosse uma pessoa sábia. Ela diz que ela chegou à conclusão que a inteligência é algo transversal a todos os seres sociais e, portanto, René e Paloma podem compartilhar as mesmas preocupações intelectuais. Até aí, tudo bem. E aí, ela fala, numa outra entrevista, né, que no meu país existe uma grande divisão entre as classes sociais e um elitismo cultural muito forte. O fenômeno da integração da imigração foi um fracasso absoluto. E vamos lá. Ela faz uma... Até peguei o livro aqui. Ela faz uma crítica
eles falam disso, né? Dessa questão, René fala disso muitas vezes, dessa questão do tipo, como as pessoas podem imaginar que uma concierge vai entender e vai ler Tolstói, Proust, enfim, todas essas coisas, filosofia, ouvir música clássica e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, o que visão minha, tá, gente? O que eu achei ao mesmo tempo que ela faz essa crítica, eu acho o livro dela extremamente classicista. Elitista, Boa. né? Porque ele demanda um conhecimento, ele demanda um repertório, demanda muitas referências. Total, eu também tive essa sensação. Mas aí eu acho que por isso que eu acho que entra um pouco o que o Davi estava falando, porque eu acho que vai um pouco além da obra quando ela decide jogar o histórico dela de professora, sabe? E aí eu acho que aí é quando vem essa sensação que a Pri teve. E aí que torna o livro assim, não sei, que eu acho que existe esses momentos mesmo que ela pesa a mão para mostrar um pouco do conhecimento, parece. Aí isso vai além do pouco da narrativa, da construção dos personagens e do que está se passando dentro da história. Total, eu acho que assim, vou fazer uma comparação bem mongol aqui, bem burra, mas assim, tipo filme de super-herói, quando tem um filme do super-herói fulano, tipo, sei lá, Doutor Estranho, né? Aí eles constroem um universo onde ele é o mais foda do mundo, tipo, incrível, consegue fazer tudo. Só que tá fora de escala, tá fora de proporção. É o filme do Doutor Estranho. Quando vai para os Vingadores, o Doutor Estranho fica desse tamaninho. E aí você fala, amado, mas no seu filme você conseguiria matar todo mundo e resolver tudo isso, entendeu? E eu acho que o que acontece às vezes é isso, ela constrói essas figuras, ela dá a elas superpoderes tão grandes que ela se aproveita dessas estruturas para poder largar o verbo, entendeu? Ela vai, tipo, de chavão dali. E a gente, como leitor, fica muito tipo, pera, calma, que eu tava lendo um livro, quando do nada virou uma palestra sobre Cleese, Rafael Cleese, sabe, do nada, eu acho que rola essa discrepância, assim, às vezes. Eu senti isso várias vezes. Eu falei, eu não tô lendo mais, não é mais a René falando aqui, é uma aula de filosofia. Sim, também sim. Eu acho que no começo acontece muito isso. Tanto que eu tinha uma hora que eu tinha a sensação, gente, parece que eu tô estudando. Parece que eu tô estudando para um TCC, sei lá, para faculdade. Sim. Tinha horas. Por isso que eu demorei para engrenar, assim, nesse começo. Eu lia irritado o começo, real, assim. Aí depois que eu fui melhorando. Eu acho que faz sentido, mas eu acho que também tem uma questão que, assim, não tem jeito. O autor, a hora que ele vai escrever sua obra, ele se embasa no que ele tem, né? No conteúdo dele. Vai o Davi escrever um texto, você vai ver como você vai colocar um mundo de coisas que é do seu universo. E muitas vezes acaba saindo até mais fácil, né? Você vai acabar falando muito mais sobre um assunto do que outro, porque é o seu universo. Até por isso que eu acho que até por isso que o livro se saiu tão bem no mercado, porque ela fala muito do que ela é. Ela tem muita propriedade do que ela fala ali. Então, por isso que a gente acredita, né, no que está ali escrito. É fluido, porque ela sabe falar muito bem sobre isso. Se ela fosse falar sobre musicais, ia ser provavelmente o pior livro da humanidade, entendeu? Mas é que é engraçado, porque tipo, eu enxergo isso mais na Paloma, quando ela fala da Paloma, isso que o Davi estava falando, do que com a René. Porque, não sei, até aí Maurício de Souza é um cara inteligentíssimo e escreve Turma da Mônica. Em nenhum momento ele pesa a fala da Mônica e do Cebolinha, sabe? Por ele ser um cara inteligente. Então, eu concordo, mas discordo, assim. Eu amo a comparação, Lucas. Mas tipo, ela tá escrevendo uma menina de 12 anos que é estudante de filosofia, ela filosofa, mas chega um momento ali que acho que pesa demais e aí ela sai um pouco da personagem. Tipo, eu entendo que cada um vai colocar um pouco de si no livro, assim, mas eu acho que quando você escolhe um direcionamento do personagem, meio que você vai com ele, mas eu senti um pouco dessa fora de mão, às vezes, que parece que é um pouco para mostrar o conhecimento dela e não a personagem que está falando, sabe? Não sei. Sim. É que é muito diferente, por exemplo, quando você lê Saramago, sabe? Saramago tem a dificuldade da língua, que é uma coisa dele, mas quando ele escreve sobre as personagens, são muito simples. Tipo, as personagens, sabe? É um camponês, é um pescador, é um dono de uma vaca, é tipo isso, entendeu? Ele não pesa, né? Ele não pesa, ele pesa como ele arquiteta, mas isso é ele, sabe? E aqui eu acho, às vezes, ela pesa mesmo o conteúdo. É isso que eu queria diferir, né? O conteúdo da forma. Mas aí eu acho que cabe uma crítica não só à escritora, mas também ao editor, porque
como uma pessoa que escreve, eu concordo com o Pedro, a gente escreve, pode ser o personagem que for, a partir do ponto de vista do mundo da gente. E depois, eu acho que é muito importante para quem escreve ter uma pessoa para criticar aquela escrita, porque tem coisas necessárias aqui. E aqui tem coisas que poderiam ter sido tiradas e a essência do livro continuar a mesma. E isso que é o editor. Então, eu acho que não é uma crítica só à autora, mas também a quem editou o livro e não fez isso. Total. Priscila, eu concordo com você agora. Ascendente em peixes, né? Aqueles. Eu não achava, mas agora eu acho elitista também. Porque né? Você para pensar, né? Até quando ela faz humor, é um humor que a gente tem que ler 4 vezes para rir, né? Sim. Penso assim. Sim. Não, a piada deles lá, falando da Inglaterra e do outro, eu tive que, tipo, não entendi, não sei o que é. Aí eu tive que ir... mas é que aí também é uma questão cultural, né? Sim. Não é só é uma questão mas ainda cultura, assim, essa rixa Inglaterra-França. Mas ainda assim é elitista, porque você precisa ter dinheiro para viajar para esses lugares, né? Mas no momento que você traduz, mas a pessoa que mora na França, que é o público que é o primeiro que ela escreveu, não. Não, para eles é claro. Mas não precisa conhecer a Inglaterra para entender a piada? É que... É tipo Brasil e Argentina, amor. Entendi. Qualquer rixa França e Inglaterra, eles trazem muito isso na história deles, né? Não, eu concordo com a Priscila de outro ponto de vista. Esse livro, a primeira vez, eu falo nele para todo mundo que eu conheço que gosta de ler. É a sua sombra do vento, né, Mariabe? Exatamente. E desde a primeira vez que eu vi ele na sua lista, Priscila, eu estou falando para ler o livro aqui. Eu já emprestei o livro para muitas pessoas que são grandes leitores e que não deram conta, e que desistiram do livro, e outras que detestaram o livro, né? Então, assim, não estou querendo ser pernóstico, mas eu acho que esse não é um livro para todo mundo, porque esse é um livro que cabe aqui, por exemplo, neste clube de leitura que as pessoas gostam de discutir isso. Mas tem gente que não está a fim de pensar sobre o livro, quer ler coisa leve, quer ler coisa feliz, quer que a Renée acabe com o Kakuro, né? Isso que é importante. E esse é um tipo de leitor que tem tanta importância quanto esse grupo aqui, que é um grupo que... Um grupo que... Então, aí é classificar a gente. É um grupo que... Outro ponto, que não é questão de ser elitista. É o tipo de livro que você gosta, né? Olha, eu adorei A Sombra do Vento. Eu comecei a ler e parei a minha vida durante 3 dias, porque foi no final do ano, no recesso judiciário. Eu fiquei 3 dias lendo. O outro, o Anjo, eu empaquei. O Jogo do Anjo. O Jogo do Anjo, eu comecei, aí me convenci de que eu parei, porque eu tinha que ler esse, li esse. Mariabe! Aí eu ganhei o livro da minha mãe. Não, peraí, eu não posso não ler o livro da minha mãe agora. Li o outro livro, entendeu? Eu acho que é isso. Depende da hora que chega na sua vida, depende do momento que você está vivendo. Com certeza. E é uma série de circunstâncias, né? Muito grande. E eu ainda amo Zafor. Tanto que não adianta a gente fazer uma lista de leitura, que a gente fazer para a gente mesmo, sendo que a sequência de livros a gente vai mudando ao longo do tempo, porque vai muito da vibe que a gente está no momento. Então, tipo, agora que eu terminei esse daqui, eu vou querer ler sei lá, Me Chame Pelo Meu Nome, talvez, para ler um romance, ler algo mais... Diário da Princesa, é Diário da Princesa. Diário da Princesa. Pode falar. Os sonhos de consumo de Black... Eu sou geminiana. Vou ler o Hobbit. Nossa, que porre. Priscila, eu sou não só geminiana, como meu ascendente é em Libras. Mudar de penso logo. Nossa, sim. Nossa senhora, gente. Sim, total. Nossa. Lista de livro, nunca. Ô, Pri, a gente que leu, uma observação, nada a ver com um livro, sorry.
Você não acha que essa atriz deveria ter sido escolhida para fazer Rosa e Momo? Eu acho. Não é? Eu ia caber agora, muito bem. Eu falei, gente, é muito mais o Rosa e Tem Momo. mais a ver. Eu imaginaria ela. A como ela chama? Sofia Loren. Sofia Loren, gente. Como é que ela... Não, gente, o filme do Rosa e Momo, leiam, quem não leu A Vida Pela Frente, esse livro é magnífico. É magnífico, é lindo. Qual o nome? A Vida Pela Frente. Ai, Davi, esse dá para você ler em francês, eu acho, hein? É magnífico. É magnífico. Eu acho que dá. É magnífico. Mas o filme... Qualquer coisa. ver o filme. Então, mas logo no começo aqui da nossa discussão, vocês falaram assim, quem viu o filme, o Lucas, que viu o filme primeiro e depois leu o livro, que ele adorou o filme. Sim. Eu ia falar que exatamente isso aconteceu com a minha mãe. Minha mãe viu o filme só, ela não leu o livro. Ela viu o filme. No filme, para mim, foi a maior decepção. A gente viu juntos. Sim. Mas minha mãe falou assim, Pedro, tão lindo esse filme. Nossa, eu adorei. Que para mim, o Rosa e Momo, A Vida Pela Frente e o Rosa e Momo são duas coisas completamente diferentes que giram sobre o mesmo tema. Eu acho que talvez Mas aí a questão da Sofia Loren é que o filho dela é que dirigiu o filme, né? O filme é dele. Então ele botou a Mamis para fazer. Nossa, que não tem nada a ver com a personagem que é descrita no livro. Nada. No livro, mas, gente, eu adorei a Sofia Loren. Eu achei que ela tá ótima. Eu amo gostei. Ela. Quando é boa, é boa. Eu não vi o filme ainda. Tá? Mas aí quando eu vi o trailer, eu falei, gente, cadê a Rosa? Não, mas o meu problema não é a Sofia Loren. O meu problema é com a história toda, que eu acho que eles deram uma matada na história do livro ali. Para mim, a história do livro não aconteceu, entendeu? Sim. Eu também não... Imagina, o livro é lindíssimo. Nossa, o Xande, Pedro, um outro amigo meu que também leu e tipo se rasgou com o livro, ele falou, eu não consegui. Não era o filme do livro que eu li. Largou no meio. Pri, A Vida Pela Frente ou A Sombra do Vento? Qual que eu leio agora? É que eles são diferentes. Depende do que você está querendo no momento. Eu te recomendo fortemente os dois. Mas se você gosta de uma coisa mais poética, vida, assim, para esse momento agora, eu te recomendo A Vida Pela Frente, porque é um dos livros mais lindos livro lindo que você vai ler na sua vida, esse é um deles com certeza. Agora, livro legal, tipo, meu Deus, A Sombra do Vento. Sou suspeita, sou geminiana, com ascendente em Gêmeos, ou em Gêmeos, pede para escolher. Mas eu amo os dois. A Vida Pela Frente é curtinho. A Vida Pela Frente é curtinho. Tá. E é descrito por uma criança, então ele tem uma delicadeza muito linda, assim. A cadência, você vai ver a cadência da escrita, Davi. É um negócio, meu Deus! Vamos tirar uma fotinho com o livro? Muito que bem. Turma, é isso? Alguém quer adicionar mais alguma coisa, alguma passagem, alguma coisa para finalizar? Eu quero agradecer vocês terem lido esse em vez de O Teto para Dois. Era injusto a escolha, né? E principalmente terem discutido tanto, porque eu acho que esse livro merecia. Eu estava, desde que eu entrei, eu vi o livro na lista da Priscila, eu pensei assim, nossa, esse é um livro para ser discutido com esse pessoal que discute livro desse jeito, né? Dessa forma. Muito obrigada por terem gostado da minha sugestão. Obrigado a vocês, gente. Foi uma pena só que teve bastante gente que não apareceu, né? A gente estava com bastante gente no clube desse livro, mas a galera não... Mas foi uma pena, mas o papo aqui foi uma delícia. Eu acho que a nossa proposta do clube é exatamente essa, né? Da gente trocar os pensamentos que a gente tem não ficar só aqui no livro, né? Então a gente tem essa oportunidade de troca e é sempre bem enriquecedora e às vezes são livros que a gente não estaria habituado a ler normalmente, assim, enfim. Ou então são livros tão potentes que a gente lê e mudam tanta coisa na gente, mas que se a gente não exercita voltar a isso, sabe? Eu não sei, eu tenho isso por menos. Parece que nunca, né, não afeta, mas parece que ficou lá atrás, né? Sim. Então é bom a gente falar sobre, porque a conversa fixa, né, também, de uma certa forma. As reflexões também. Acho que às vezes a gente pode lembrar muito mais de um papo que a gente teve aqui do que uma passagem do livro que a gente leu daqui a um tempo, né? Sim. Isso que é legal. Eu posso fazer um convite, gente? Claro. Já que aqui há tantos atores, vou aproveitar a oportunidade. Eu participei do núcleo de dramaturgia que teve aqui em Goiás em 2016 e em 2018, quando foi a finalização, teve um texto meu que foi escolhido para a Semana de Dramaturgia. E amanhã
vai estrear são duas atrizes, uma delas fez um projeto para a Lei Vicente Valdir Blanc e fez o texto é uma conversa entre duas mulheres, e ela fez uma adaptação dessa conversa numa videochamada, contextualizando no tempo que a gente está. Então, a estreia amanhã às 9 horas, amanhã, a hora que eu tiver o link, eu passo para vocês. O texto original é 25 minutos, mas nessa mudança virou 40, parece. Mas eu gostaria muito que vocês assistissem. Amanhã eu passo o link. Posta lá no grupo. Posta no grupo. E só tem amanhã, Mariabe. Vai ficar no YouTube. Legal. Ótimo. Perfeito. Parabéns pelo texto e por ter se transformado em algo tão bonito, né? Gente, muito obrigado pela presença de todos aqui. Beijo, gente. Obrigado. Até o próximo clube. Até o próximo clube. Vou mandar materialzinho no grupo. Oba! Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente. Boa noite.